Oi, galera. Boa noite para todos. Todos bem? Espero que sim. Estou aqui para gravar mais uma aulinha para vocês. Como eu disse no grupo de WhatsApp, eu ainda preciso de ficar mais 2 diazinhos em isolamento, tá bom? E, de toda forma, nós vamos gravar essa aulinha e aí na segunda-feira a gente retoma as atividades presenciais, combinado? E essa gravação de hoje, na realidade, eu quero fazer a explicação sobre o slide que eu mandei ontem, dia 24, e o slide que eu preparei para hoje. Na realidade, eu tinha preparado esse slide para passar na aula presencial, entretanto, não vai ser possível, né, de acordo com essa determinação médica. E aí eu vou fazer 2 aulinhas em uma. Numa parte, eu vou explicar o slide que eu enviei ontem para vocês, e a outra parte eu explico o slide que eu havia preparado para a aula presencial de hoje, combinados? Mas no mais eu estou me sentindo melhor hoje, de vez em quando ainda dá uma tossezinha, mas estou me sentindo mais forte um pouco, então, graças a Deus, bem mais firme, tá bom, galera? Então, nós estamos trabalhando a parte que a gente está falando sobre as ferramentas utilizadas para o controle de qualidade, tá? Então, a gente está dando uma ênfasezinha a essas ferramentas que são utilizadas para medir o controle da qualidade, para fazer a gestão desse controle da qualidade. E essas ferramentas, elas envolvem gráficos, né? Elas envolvem formas diferentes de ação, folha ou tabela onde a gente faz anotações. De uma certa forma, a gente já vem paralelamente às outras unidades, os outros módulos, a gente já vem trabalhando um pouco isso, né? Por exemplo, já fizemos gráficos lá no quadro durante a aula presencial, onde a gente analisou reclamações, defeitos de fabricação, erros, e a mesma coisa, aquelas tabelinhas que a gente andou fazendo, que são tabelas de verificação. Então, tudo isso são ferramentas de controle de qualidade. Tá bom, galera? Entretanto, a nossa apostila, ela indica, justamente no módulo 2 da página 62, algumas dessas ferramentas, tá? Então, a gente vem falando sobre o histograma, vamos ver aí agora o diagrama de Pareto, o diagramazinho de causa e efeito, folha de verificação, gráfico de controle, o que vem a ser cada uma dessas ferramentas. Mas, de uma certa forma, tudo isso a gente já vem trabalhando, como eu disse, paralelamente durante as nossas explicações nas aulas e nos outros módulos. Então, eu fui trabalhando de forma que vocês não tivessem já o contato com essas ferramentas. Então, a gente vai fazer um repasse aqui e muitas coisas vocês vão identificar com as explicações e com aquelas simulações que a gente foi fazendo no decorrer do curso. Tá bom, galera? Então, acredito que vocês não vão ter nenhuma dificuldade, não. Então, vamos... E se tiverem também, eu vou estar aqui à disposição para ajudar. Então, vamos compartilhar. 1, 2, 3. Vai... Então, vou colocar aqui primeiro o slide de ontem, tá? Então, é o slide de ontem que eu enviei para vocês. Então, tem a tradicional apresentação nossa. É um curso subordinado à Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Estamos ligados à Superintendência Regional de Ensino Metropolitana A e estamos ocupando esse espaço maravilhoso da Escola Estadual lá de Lisboa de Oliveira, né, a diretora Vânia, a vice-diretora Adriana, todas muito, muito boa gente e muito profissionais. E o nosso curso, Assistente de Controle de Qualidade, um curso que está me deixando muito satisfeito de estar tendo a oportunidade de trabalhar, além de ter uma turma muito boa, muito comprometida. E esse curso está ligado ao curso de formação inicial continuada, o FIC, tá bom? E, como eu disse, essa aulinha de ontem, esse material que eu enviei ontem, eu vou fazer a explicação dele agora, a gente está na unidade 3, trabalhando com qualidade, a nossa última unidade, também na reta final do nosso curso, e a gente vai falar um pouquinho
nesse material sobre as ferramentas da qualidade. Então, primeiro a gente vai falar sobre o histograma, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o diagrama de Pareto, tá bom? Então, nós vamos começar pelo histograma. Então, vamos ao conceito. O histograma é uma ferramenta de qualidade muito importante para análises estatísticas. É um gráfico que mostra a distribuição de acontecimentos registrados em todo o espectro. Esses acontecimentos registrados são chamados de amostras e são dados coletados de um processo que se queira analisar o comportamento. Galera, em alguma das aulas que a gente andou tendo, mais para o início do curso, a gente desenhou alguns gráficozinhos no quadro, fizemos uma tabela de levantamento de dados e fomos anotando e fazendo o desenhozinho. Então, quando a gente quer medir, por exemplo, eu quero saber o índice de satisfação dos meus clientes, você levanta os dados e depois esses dados você pode jogar para um gráfico, tá? E aí esse gráfico que a gente está chamando de histograma. O que podemos medir com o histograma? Bom, o histograma a gente pode medir diversas situações, né? Então, nós podemos, através do gráfico de barras ou de colunas, que são aquele que a gente desenhou, né? Avaliar diversas situações dentro do empreendimento conforme segue. Nós podemos medir grandezas físicas, como peso, altura, temperatura. Vou avaliar a temperatura média por dia do forno da padaria. Então, você faz aquela medição, anota e depois você monta o gráfico. Dia tal, X grau. Dia X, Y grau. E assim sucessivamente. E a mesma coisa, eu quero medir o peso, mais ou menos, como que está o peso da coxinha que eu faço. Então, você anota na sua tabelinha, tabula, deixa organizadinho e depois você desenha o gráficozinho bonitinho. Você pode também medir eventos e ocorrência, como, por exemplo, eu quero saber a média diária de ligações que o meu Telemarmitex Papagostoso recebe. Aí você anota direitinho, depois joga isso para um gráfico e vai quantificando, vai colocando as quantidades, né? Eu quero medir a quantidade de reclamações por cliente. Então, você anota na sua tabelinha, no segunda-feira eu tive 10, terça eu tive 5, e assim depois você vai montando o seu gráfico. E a mesma coisa, o nível de satisfação. Então, esse gráfico ele é muito tranquilo de se fazer. O que tem que estar atento é justamente a tabulação dos dados, ou seja, a organização desses dados bonitinho em tabelas. O histograma me ajuda a acompanhar os processos. Exemplo, histograma de coleta de dados sobre o processo de gestão de qualidade de uma empresa para acompanhar a evolução dos procedimentos. Comparar dados que representam extremos. Exemplo, comparar a diferença entre o número de vendas do produto mais vendido pela empresa e o menos vendido. Então, a gente até trabalhou isso também em sala, né? Ou seja, eu quero saber dos produtos da minha padaria quais que vendem mais. Então, vou colocar lá, pães, 125, coxinha, 20, roscas, 7. Então, quando você fez essas anotações, você consegue jogá-la para uma visualização gráfica, o que facilita muito a análise, principalmente do controle de qualidade e da gestão. E aí, você consegue, através dessa representação gráfica do histograma, fazer comparações. Então, você vai pegar, vai analisar, olha, no dia tal estava nessa situação, no outro dia estava numa outra realidade. E assim você vai comparando e tendo mais ou menos a noção do que está acontecendo dentro do seu empreendimento ou do empreendimento ao qual você representa, tá bom? Trouxe aqui um exemplo do que vem a ser esse histograma. Então, nada mais é do que esse gráfico de barras ou gráfico de colunas. Então, um exemplo de um histograma aqui que analisa o número de vendas de pães por dia. Então, aqui a gente tem uma espécie de uma régua, tá? Que a gente vai estar colocando aqui uma quantidadezinha média, variando de 50 em 50. Então, está aqui 0, 50, 100, 150, 200, 250.
E aqui, na horizontal, a gente vai ter os dias do mês. Então, dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, e assim até o dia que você pretende fazer a análise. No caso desse gráfico, são 10 dias de análise. Então, no dia 1º, se vendeu 13 pães. No dia 2, 33, e assim sucessivamente. Então, o que é que a gente conclui com esse gráfico? Que o dia 6 foi o dia de mais venda, ou seja, entre o dia 5 e o dia 6 foram as datas que a gente teve uma venda maior. Por que que isso aconteceu? Será que a maioria das pessoas da comunidade normalmente recebem a partir do dia 5? Recebe seus pagamentos? Qual que por que que acontece essa variação? E aí você vai ter que ir pesquisando. Mas o certo é que ele dá para a gente uma noção muito boa da variação e da oscilação de vendas aí, tá? Então, este é o nosso histograma. Então, como eu disse, a gente, no decorrer do curso, a gente já chegou a trabalhar com essas ferramentas dentro de sala de aula, né? Então, esse histograma aí mesmo, já fizemos altas simulações lá, índice de desemprego, então a gente variou bastante essas análises, tá bom, galera? E agora nós vamos para o diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto, ele é um pouquinho mais detalhista em termos de análise, tá? Pode até gerar alguma dúvidazinha de vocês, mas não se preocupem que na semana que vem a gente repassa isso em sala de aula também para tirar as dúvidas, tá bom? O diagrama de Pareto, ele é muito parecido com esse gráfico. Entretanto, ele vai ter uma linha que vai cortar o gráfico ali de cabo a rabo. É aí que a gente vai entender, tá? Qual que é o sentido de ter essa linha. O objetivo do diagrama de Pareto é destacar quais são os defeitos ou problemas que geram maior ocorrência dentro de um grande conjunto de fatores. Na gestão da qualidade, geralmente pode ser representado por dois tipos de defeito no produto com maior ocorrência ou motivos mais frequentes de reclamação de clientes. Ao separar graficamente os aspectos de um problema, a equipe saberá para onde direcionar os seus esforços. Está dizendo aí para a gente, pessoal, que esse tipo de ferramenta, diagrama de Pareto, normalmente ele vai avaliar um processo indicando quais são os problemas desse processo e acumulando percentuais ligados à reclamação, a falhas, né, a problemas e direcionando ali, ele vai dar uma visão de quantos por cento que representa determinado tipo de problema. Eu tive reclamação de que a comida estava chegando fria, e essa reclamação, ela foi 50% das reclamações, de todas as reclamações que eu tive. Então, ou seja, você vai ter que concentrar os seus esforços para a comida chegar quentinha lá para o seu cliente, tá bom? Então, é esse tipo de análise que ele faz. E aí, para fazer o diagrama, inicialmente você precisa de fazer um levantamento de dados, que nós já temos aqui essa tabelinha, tá? A gente já até fez. Quais são os principais números de reclamações dentro da minha empresa? Então, foi montada uma tabelinha que você indicou aqui tipos diferentes de razão, né? A quantidade, o número de ocorrências de reclamações, o acumulado ao longo de determinado período, contando todas as reclamações, tá? E o percentual, quantos por cento isso representa em termos do quantitativo total de reclamações e um percentual acumulado aqui, tá? Então, por exemplo, atraso na entrega. Durante o período que eu medi, foram 140. Então, se foi 140, ficou um acumulado aqui de 140, o que vai dar um percentual de 28%, só que a gente só consegue medir esse percentual quando a gente completa todas as outras colunas, porque senão a gente não tem uma noção do que é 100% para poder calcular
o que vem a ser esse percentual e automaticamente o acumulado, tá? Então é o seguinte, atrasos na entrega, 140. Atraso na transportadora, ou seja, na hora de fazer, a pessoa que está fazendo o transporte, foram 125 reclamações. Produto danificado, 65. Faturamento incorreto, 60. Separação errada, 45. Pedido errado, 30. Preço errado, 20 e outros 15. Então, somando todas essas aqui, nós temos 500 ocorrências de reclamações. E aí, o que vem a ser os casos acumulados? A gente vai pegar a quantidade de reclamação por itens, por razão, e ir somando uma com a outra. Por exemplo, atraso na entrega foi 140, ok. Atraso na transportadora foi 125. Então, o caso acumulado vai ser 140 mais 125, que vai dar 265. E aí, produto danificado, 65. Então, vou pegar os 265 e somar os 65, vai dar aqui 330. Faturamento incorreto, foi 60. Então, vou pegar os 60 e somar com o acumulado do item anterior. 330 foi para 390. E assim sucessivamente até o final. Então, quando chegar ao final aqui, esse número tem que bater com esse número total acumulado, tem que ser com o número total de ocorrências. Não, César, por que faz isso? Porque isso vai permitir para a gente entender um pouquinho do percentual acumulado de problemas. O que vem a ser isso? Nós vamos pegar aqui, ó. 500 é 100%, né? E aí a gente vai pegar 140 e tentar entender quanto que 140 representa em termos de percentual. Então, de todos os 500 reclamações, 140 é igual a 28% das reclamações, tá? Ou seja, atraso na entrega é 28% do montante acumulado, perdão, do montante do total de reclamações, tá? Atraso na transportadora é 25% do total das reclamações. Produto danificado é 13%. E assim, pessoal, o assistente de controle de qualidade ele vem fazendo esse cálculo de percentual aqui, conforme a gente já explicou em sala de aula como que calcula, e se precisar a gente faz um repasse nisso. Ao final aqui, pessoal, como a gente está trabalhando com percentual, o percentual ele sempre é ligado ao 100%. Então, a soma de todos aqui tem que dar 100%, ok? E o percentual acumulado, ou seja, exatamente o que a gente fez nessa soma de casos acumulados aqui, a gente faz o percentual também. Então, o percentual acumulado, atraso na entrega foi 28%, a soma do atraso na entrega com atraso na transportadora vai ser 53%. Então, percebam só, pessoal, como que duas razões, atraso na entrega e atraso na transportadora, já correspondem a mais da metade dos problemas ocorridos aqui, tá? Das reclamações. E assim, pessoal, a gente vai fazendo essa soma. Temos aqui 53 como acumulado. E aí nós vamos acumular aqui o percentual de produto danificado. Vai dar 66. E assim sucessivamente até chegar a 100. Nossa, César, legal, mas na prática, como que isso vai funcionar em termos de gráfico? Exatamente isso aqui, ó. Então, ou seja, nós temos aqui o número de casos de reclamação e as razões. Atraso na entrega, se lembram que está se referindo aí a 140? Então, está aqui, ó, o total de 140, ok? Atraso na transportadora, teve aqui o totalzinho representado por essa barrinha, e assim sucessivamente, tá? E aqui a gente tem a acumulação percentual dentro do processo. Então, a gente saiu daqui, ó, de 28%, a linhazinha foi subindo, aqui a gente já foi para 53%, como a gente viu, e assim, só de analisar aqui, a gente já vai perceber que o percentual máximo de reclamações
vai ser atraso na entrega e atraso na transportadora. Olha como que o gráfico sobe de uma vez só. E aí, pessoal, a gente vai fazendo essa análise acumulada até chegar a 100% e comparando com a barra. Então, a gente está vendo que preço errado é um percentual mínimo, que pedido errado é um percentual que não está tão grande assim, mas, em compensação, atraso na transportadora, ele está vindo aqui com uma numeração grande. Então, esse gráfico aqui, por um lado, a gente mede o quantitativo, ou seja, a quantidade, o número de casos que está representado aqui na barra. Do outro lado, a gente está indicando o que ele se refere em termos percentuais e percentuais acumulados. Então, por isso que ele vai fazendo essa curvinha aqui até chegar no 100%. Nossa, César, mas para que serve esse negócio complicado de fazer? Ele serve justamente para você tomar uma decisão do que você vai priorizar dentro da empresa. Então, você bater o olho aqui num gráfico desse, você vai entender que o primeiro ponto que você vai ter que agir é melhorar o seu atraso na entrega. A segunda prioridade vai ser melhorar o atraso da transportadora. A terceira prioridade, melhorar os produtos que estão chegando danificados. Por que, gente? Por que a gente faz isso? Porque muitas vezes a gente ataca de forma errada problemas que são menos prioritários. Os problemas mais urgentes aqui na empresa são aqueles que têm maior incidência e maior percentual, né? Que no caso aqui atrás da entrega e atrás da transportadora. Aí, tem sentido eu deixar isso aqui, esses dois itens de lado, e ir lá trabalhar em cima do preço errado? Não faz sentido, a gente não estaria priorizando algo que é mais importante. Então, esse gráfico, ele serve justamente para a gente fazer essa priorização, tá bom, galera? Então, é uma ferramenta muito importante dentro do nosso controle de qualidade, tá? Então, eu aproximei um pouquinho mais o gráfico aqui, para que vocês pudessem visualizar melhor, tá bom? Lembrando que essa linha vertical aqui do lado direito é a participação em percentual acumulado, tá? Então, atraso na entrega é 28%, como a gente viu naquela tabelinha. A outra que vai ser atraso na transportadora, seu percentual vai ser somado ao percentual anterior, que já vai somar 53% dos problemas, e aí a gente pode voltar na tabelinha para ter acesso. Olha lá, ó, produto danificado foi 13%, então que subiu o percentual acumulado para 66% aqui, ó. Então está na linha dos 60. E assim ele vai acumulando e fazendo esse arco aqui para a gente ter uma noção da situação percentual acumulada. Mas enfim, esse gráfico, essa técnica, essa ferramenta de diagrama de Pareto, ele serve para a gente priorizar as situações dentro do nosso empreendimento. Então você já vai analisar, já vai saber que primeira coisa que você precisa de corrigir, o atraso da entrega. Segunda coisa que você precisa de corrigir, atraso na transportadora, e assim sucessivamente, tá? Agora, observem uma situação. Observem que esse gráfico está organizado do maior para o menor. Se lembram que a gente trabalhou essa quantificação quando a gente trabalhou com os números, né, que a gente foi ordenando sempre do maior para o menor? Porque quando você verifica no gráfico, rapidamente você vai observar e quais são os processos que você vai precisar de priorizar. Tá bom, galera? Então, esse é o diagrama de Pareto. Então, uma dica de ouro aqui é você manter dados e fatos organizados. Se você tem dados e fatos, você vai estar mais próximo de alcançar a qualidade. Então, esse levantamento aqui são dados, né? E fatos. E aqui a apresentação dos gráficos, dados e fatos também. Então, se você tem tudo isso sempre muito mapeado, sempre bem organizado, significa que você consegue tomar boas decisões e decisões mais acertadas. Ok? Então, essa
É a explicação referente ao link. E agora a gente vai pegar e vai trabalhar com o material que eu preparei de hoje, tá bom? Então, não vou fazer novamente a apresentação aqui não, mas já indico que nesse material a gente vai estudar um pouquinho sobre o diagrama de causa e efeito, gráfico de controle e folha de verificação, tá bom? O diagrama de causa e efeito. Diagrama de causa e efeito. Diagrama de causa e efeito também é chamado diagrama Ishikawa ou diagrama Fishbone e tem como objetivo facilitar a identificação das causas de problema que devem ser sanados ou mesmo fatores que levam a determinados resultados que desejamos obter através da representação gráfica. Então, é um outro tipo de gráfico que a gente vai fazer aqui. Entretanto, ele tem pouca variação em relação aos demais. O diagrama de causa e efeito, ou Ishikawa, esse nome veio do seu criador no Japão, o Kaoru Ishikawa. Através dos seus estudos, ele sempre buscava meios para melhorar o controle de qualidade. Então, ele estava sempre buscando as formas e aí foi observando um esqueleto de peixe e chegou à conclusão que esse esqueleto de peixe, ou a formatação de um esqueleto de peixe, ele poderia ser algo, em termos organizacionais, para estudar causas e efeitos de problemas dentro das empresas, tá bom? Então, através dessa análise gráfica, podemos mapear situações que podem acarretar em falhas, erros ou problemas. O diagrama de causa e efeito, pessoal, na hora que a gente mostrar aqui o gráfico, vocês vão entender tudo isso. Se for preciso, eu volto, tá? Entendendo como funciona. Ele é uma espécie de espinha de peixe. Deixa eu mostrar aqui. Olha só, pessoal, como que ele não parece uma espinha de peixe, tá? E cada uma dessas espinhas são representadas como as principais situações que podem ser as causas do problema. Então vamos avançar aqui, ó. A gente traça uma reta, ok? E aqui, como se fosse a cabeça do peixe, está o problema central, tá? E quais vão ser as causas desse problema? Aí a gente cruza aqui, coloca uma linha na lateral, como se fosse uma espinhazinha de peixe. E o nosso manual, ele mostra pra gente, tá, pessoal? Exatamente aqui, ó, como se fosse uma espinha de peixe. Vocês podem dar uma olhada aí na página 62. E aí a gente vai listando o que está fazendo com que o produto tenha defeito. Bom, primeiro, a máquina. O que acontece que a máquina está gerando esse produto? Ela está com falta de manutenção, ela está com equipamentos obsoletos. O que mais que pode estar fazendo o produto chegar com defeito? Pessoal, falta de treinamento e muita conversa durante o processo de fabricação do produto. O que mais? Aí você vem no outro lado aqui, os métodos, ou seja, como que está sendo feito esse trabalho. Então, os trabalhadores estão com jornada excessiva, então estão ficando cansados e está falta de controle de qualidade. Então, observem que tudo está jogando para uma linha que acarreta no efeito. Qual que é o efeito? O produto com defeito. Materiais. O que está acontecendo com materiais? Ferramentas estão sem corte e a matéria-prima já está chegando com defeito. Então, aponta para mais uma das causas aqui que gera o produto com defeito. Então, estão conseguindo perceber como que nesse formatozinho de espinha de peixe, a gente consegue listar e direcionar para a cabeça do peixe, que nada mais é do que o efeito. Significa dizer que é o foco central que a gente vai precisar de resolver. Entretanto, existem 4 causas nesse caso. Ah, César, poderia ser 6? Pode sim. Esse formato de espinha de peixe aqui,
ele varia com o tamanho da empresa. Ah, se tivesse outros setores envolvidos, outras variantes, você poderia colocar assim mais 2 ou mais 4 linhazinhas como essa aqui, tá bom? Voltando aqui na nossa conceitualização. Então, cada uma dessa espinha, vou ler de novo. Cada uma dessas espinhas são representadas com as principais situações que podem ser a causa do problema. Olha só, o problema é o produto com defeito. As causas, máquina. Dentro da máquina, falta de manutenção ou equipamentos obsoletos. Pessoal, treinar melhor, parar com conversa e assim sucessivamente, tá bom? A quantidade de cada uma dessas espinhas pode variar conforme o tamanho e a situação enfrentada pela sua empresa. É aquilo que eu disse. A nossa espinha aqui, ela tá com 4 itens, mas poderia ser 6, poderia ser 8, poderia ser a quantidade maior aqui, tá? O efeito é que não vai variar, que se você vai estar trabalhando em cima de um efeito, um problema central. O problema central que nós simulamos aqui é o acontecimento de produtos sendo colocados com defeito aí para serem entregues. E as causas a gente buscou aqui. Problema na maquinaria, problema com o pessoal, problema com os métodos de produção e problema com os materiais, tá bom? Então essa quantidade ela vai variar. A coluna vertebral do peixe é uma linha que une causas até o efeito, representado pela cabeça do peixe. Vamos voltar lá? Essa linha que foi falada é exatamente essa central aqui, ó. É como se fosse a coluna vertebral do peixe. E ela vai chegar exatamente na cabeça do peixe, que é pegando as causas que estão aqui e jogando lá para o efeito que vai estar na representação gráfica aí, como se fosse a cabeça do peixe, tá bom? E na cabeça do peixe, obviamente, fica indicado o problema enfrentado, que está aqui, que são os produtos que estão chegando com defeitos. Com defeito. Então, o que é isso? Isso é o diagrama de causa e efeito. Então, esse diagrama de causa e efeito, ele também é chamado de espinha de peixe, Ishikawa, tá? Fishbone. Então, ele tem essas nomenclaturas todas aí. Mas vocês vão conhecer, vão ter o contato maior como diagrama de causa e efeito ou de Ishikawa, que é o seu fundador, tá? E aí vai acontecer a variação aí de situação para situação, de empreendimento para empreendimento. E quando a gente segue essas indicações aqui, a gente consegue entender um pouquinho os pontos que a gente vai precisar de atacar para resolver aquele efeito ou o problema central que está acontecendo, né? Todo problema, ele tem uma causa e a função desse diagrama é fazer o levantamento das causas. O produto está chegando com defeito, vamos lá. Uma das causas é problema no maquinário, que está com falta de manutenção, ou essas máquinas são obsoletas. Então, o que eu vou precisar fazer? Dar manutenção ou fazer um programa aí para tentar trocar essas máquinas que estão velhas. Outra causa com relação ao pessoal, aos colaboradores, aos funcionários. Estão precisando ser melhores treinados. O que eu vou ter que fazer? Organizar um treinamento. O que está acontecendo também? Muitas conversas durante o trabalho. E isso gera desatenção, que, consequentemente, gera um produto com defeito. O que nós vamos ter que fazer? Fazer um trabalho de conscientização, de conversa, de reunir com a galera para diminuir as conversas durante o período de trabalho. O que mais? Está acontecendo jornada de trabalho excessiva, o pessoal trabalhando 12 horas todo dia. E aí a gente vai precisar de ajustar isso junto com os empreendedores. Então, diminuir, né, essas jornadas de trabalho, dar um pouquinho mais de descanso para a turma. Falta de controle de qualidade. E aí, quem é o responsável? Quem está fazendo esse controle de qualidade? Quem está medindo? Quem está orientando? Então, é algo que está acabando e contribuindo para consequente geração de produto com defeito. E aí? Matéria-prima com defeito. Então,
vamos ter que pegar a pessoa que faz as compras, a responsável, e pedir para essa pessoa negociar com o fornecedor, ou se não tiver jeito, tocar de fornecedor para que a matéria-prima chegue bacana. E ferramenta sem corte. Então, precisamos de dar ferramenta de trabalho para que o pessoal possa trabalhar direitinho e evitar um número grande de produtos com defeito, tá bom? Então, pessoal, esse é o diagrama de causa e efeito ou o Ishikawa. Se for preciso, depois a gente faz uma simulação juntos desse modelo dentro de sala de aula, tá bom? Agora a gente passa por uma outra ferramenta de qualidade, que é os chamados gráficos de controle. O gráfico de controle, ele permite a gestão de qualidade, avaliar o desempenho e a alteração nos processos e levantamento de dados do empreendimento. É outro gráfico também, pessoal, que a gente já fez em sala de aula. Então, a gente viu o gráfico na primeira parte da aula de barras, não é verdade? E esse vai ser diferente aqui, ó. Ele vai ser um gráfico que ele tem uma linha e observe que a linha sobe, a linha desce de acordo com os dados que você vai fazer a coleta, tá? Então, ele permite a gestão de qualidade, avaliar o desempenho e alteração nos processos e levantamento de dados do empreendimento. Por exemplo, eu quero medir como que está o desempenho de vendas. Então, vou vir aqui, vou fazer a minha tabelinha, e no caso aqui a gente viu que a gente tem um número de 40, perdão, uma linha aqui que vai até 90 e aqui embaixo até 22. Então, 22 aqui são os dias que a gente está fazendo a coleta desses dados. E aqui é o número de situações que a gente está enfrentando. Esse gráfico aqui, ele está mais voltado para reclamações e problemas, tá? Então, vamos retirar o que eu disse agora há pouco, que poderia ser simulado como uma quantidade de vendas. Vamos imaginar na nossa cabeça uma quantidade de reclamações. Então, no dia 1º, a gente teve aproximadamente entre 30 e 40. Depois, no dia 2, caiu para entre 20 e 30. Depois, no terceiro dia, subiu para próximo, acima de 50. Depois, no outro dia, subiu para acima de 40, perdão, de quase 60. Depois foi despencando nos dias seguintes. Depois, a partir do dia 7, subiu. E assim sucessivamente. Então, como que eu consigo esses dados? Fazendo aquelas pesquisas de satisfação de cliente que a gente já aprendeu a fazer. Faz as anotações e depois você vem montando o gráfico aqui de acordo com os dados que você levantou. Então, aqui você vai ter uma comparação do processo, uma comparação. Então, a gente teve aqui um dia, que foi o dia 12, entre o dia 12 e o dia 11, que nós tivemos quase 80 reclamações. O que aconteceu especificamente nesses dias? Aconteceu algo extraordinário na empresa, faltou luz, qual que é a explicação para isso? Então, esse gráfico de controle, ele permite essa análise. E observe que a gente colocou um limite inferior, que é uma linha traçada aqui que você entende como algo que está dentro da normalidade, uma média, né, que é a variação entre o máximo e o mínimo, e um limite superior. Então, ou seja, se passou do limite superior, é que está assim, fora do controle, fora dos limites da sua empresa, né? E entre o limite inferior e a média, está dentro do limite normal de médias de reclamações. Então, pessoal, voltando aqui, é um gráfico que permite a gestão de qualidade, avaliar o desempenho e alterações nos processos e levantamento de dados do empreendimento. Voltando, o que a gente consegue verificar nesse gráfico de reclamações? Que as reclamações elas estão oscilando, né? Mas, por outro lado, foram poucas as vezes no decorrer do mês, no decorrer dos 22 dias, que ela saiu do controle. Teve aqui entre o dia 10 e o dia 11, aqui entre o dia 18 e 19, mas, de uma certa forma, ela tem andado dentro da média normal, né? Quando fica passando muito no limite, é que não está muito legal. E aí, assistentes de controle de qualidade, aí cabe ao trabalho diário
a novas pesquisas, a novos estudos, avaliar o que andou acontecendo nessas datas aqui que houve muita reclamação, tá bom? Então, esse é o chamado gráfico de controle. Então, esse gráfico de controle, ele serve exatamente para medir essa variação, essa oscilação, como a gente colocou no conceito dele aqui, o levantamento de alterações no processo. Ah, César, poderia colocar aqui número de vendas? Pode sim, só que aí você vai ter que retirar esse causas especiais aqui, porque ele está sendo considerado fora dos limites, e venda, normalmente, ela não vai ser algo fora do limite, a não ser que você não consiga fazer a entrega daquilo que você vendeu, tá? Então, vamos pensar aqui, vamos imaginar que fosse um controle de vendas. Ah, no dia 2 e no dia 1º e no dia 2 estava fraco, melhorou, caiu demais no dia 7, depois teve uma nova melhora, uma queda, e depois, em 2 momentos do mês, teve uma venda muito grande. Entre os dias 11 e 12, e aqui entre os dias 17, 18 e 19, teve uma boa subida. Então, isso tudo aqui, pessoal, serve para a gente medir essas oscilações, medir essas variações, tá bom? Então, esse é chamado de gráfico de controle. E sempre a gente vai utilizar no gráfico de controle essas linhas, tá? Subindo, descendo, de acordo com o desempenho. Isso aí a gente viu muito nos jornais agora, né, pessoal, durante a pandemia, que estava mostrando a média de mortes diária. Então, subiu, depois desceu, depois começou a ver a segunda onda, ela subiu de uma vez só, e agora, felizmente, com o avanço da vacinação, o gráfico está só, essa linha está só descendo, tá bom? Isso aqui também a gente vê de vez em quando no jornal, quando eles medem o desempenho eleitoral de determinados candidatos. Ah, o candidato X começou baixo, subiu, foi oscilando, se manteve. Então, é um tipo de gráfico muito legal para a gente fazer e avaliar alterações em determinado período. Combinado? Agora, nós vamos para outra ferramenta de qualidade, que é a chamada folha de verificação. Galera, vocês já fizeram isso junto comigo, a folha de verificação, que nada mais vai ser do que montar aquela tabelinha para você anotar os dados. Então, aquela tabelinha, ela é chamada de folha de verificação. Então, a folha de verificação é considerada a mais utilizada das ferramentas de controle de qualidade. Então, é o tempo inteiro. Até mesmo para fazer um gráfico igual esse que a gente acabou de estudar, a gente precisa da folha de verificação para a gente ter os dados para jogar para o gráfico ali depois, né? Então, vai ser a ferramenta que a gente vai mais utilizar dentro do nosso trabalho de controle de qualidade. A gente vai até sonhar com essas folhas de verificação, né? E essa folha de verificação, ela nada mais é do que um checklist. O checklist é aquela listinha que você faz uma checagem diária, que faz a anotação. Ou lista de recolhimento de defeitos. É um formulário utilizado para padronizar e facilitar a coleta de dados, além de uniformizar a verificação e execução dos processos. Imaginem só, galera. Você está fazendo uma análise dos defeitos que estão acontecendo nas roscas na padaria do seu João. Aí um dia você anota num caderninho igual esse aqui. Aí no outro dia, você pega um outro papel, esquece o caderninho, e pega um outro papel, vou anotar hoje aqui. Aí no outro dia, você vai pegar um terceiro papel. Vai lá e anota nesse terceiro papel. E aí, pessoal, tem alguma padronização nesse levantamento que você está fazendo? Além de correr o risco de, na hora de você montar uma tabela, um gráfico, você ter que ficar catando informação. Deixa eu pegar, no dia tal eu anotei aqui, no outro dia eu anotei nesse outro, no outro dia, onde que eu... Uma hora você vai se perder. Então, para padronizar, é preferível você fazer uma tabelinha bonitinha e tudo que for referente àquele defeito que você está procurando, você anotar naquela tabela, tá? Na sequência a gente vai ver. Por isso que
a lista ou a folha de verificação, ela vai fazer a uniformidade, vai padronizar a execução de alguma coisa ou anotação. Depois, na hora de você montar um gráfico ou fazer a apresentação desses números, tudo estará em um lugar só, tá bom? A folha de verificação pode ser utilizada para controlar a produção, a quantidade de falhas, as reclamações e os acertos. Folha de verificação, pessoal, ela é muito versátil. Ah, eu quero controlar quanto que eu estou vendendo. Você bota na sua tabelinha de verificação. Ah, eu quero saber a quantidade de roscas quebradas. Coloca na sua tabelinha de verificação. Ah, eu quero saber a quantidade de reclamações diárias do cliente. Vai anotar naquela tabela. Só que, lógico que você vai separar essas tabelas. Uma tabela para você quantificar as falhas, outra tabela para você quantificar as reclamações, outra para você quantificar os acertos, e assim sucessivamente, tudo organizado, separadamente, mas ao mesmo tempo padronizado. Então, peguei aqui uma tabelinha, um modelo, bem simplesinho. Reclamações de clientes. Então, aqui, reclamações de clientes. A gente colocou aqui os dias e aqui o total. Clientes reclamando de atraso. Então, na segunda-feira, você contabilizou aqui com os risquinhos. Ó, aconteceu um. Nossa, teve mais 3 que me ligou agora à tarde. Você foi lá e contabilizou. Ah, cliente reclamando da embalagem. Você veio aqui e anotou. Ah, reclamando do atendimento. Então, você veio aqui e anotou. A mesma coisa na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta. E aí a gente consegue puxar totais. Então, reclamações ao final da semana, você contabilizou só de atraso 35. De embalagens, você contabilizou aqui 10 reclamações. De atendimento, 17 reclamações. De sujeira, 12. E assim sucessivamente. Então, contabilizando todas as reclamações, a gente pode ter um número interessante também. Segunda-feira teve 27 no total de reclamações. Terça teve só 7. Quarta teve 11. Mas quinta teve 29. Bateu o recorde aqui. Sexta teve 21. Então, você com essa folha de verificação, você consegue montar gráfico, né? Inclusive os gráficos que a gente acabou de apresentar, o histograma, ou mesmo o diagrama de Pareto, ou mesmo o gráfico de controle que a gente viu aí, que a gente vai montando as linhazinhas. Então, o que nos dá suporte para montar aqueles gráficos? Exatamente essas folhas de verificação. Então, ela é exatamente a ferramenta que vai nos dar fatos e dados. Então, ela é uma ferramenta muito boa e, ao mesmo tempo, muito versátil, porque números igual esse aqui, você pode ter inúmeras análises dele. Será que a equipe que trabalhou na segunda, dia 27, é a mesma equipe que trabalhou terça, dia 7? São perguntas que você vai ter que se fazer e ir respondendo junto ao seu empreendedor, ao seu líder, ao seu gestor ou à sua própria empresa, tá? Então, essa é a folha de verificação. Peguei um outro exemplo de uma folha de verificação de uma empresa que mexe com plásticos moldados, tá? Então, esse aqui é um exemplo de um trabalho que o controle de qualidade lá, o inspetor João, ele fez em uma data específica que foi 6/4/2006. O que ele fez? Ele foi inspecionando os tipos de defeito, marcas na superfície do plástico, trinca, peça incompleta, deformação e outros. E aí ele foi anotando aqui tudo que ele identificou de problema no dia. Ao final, ele descobriu aqui que 17 plásticos tiveram problema nas marcas, 11 tiveram problema de trincas, 26 incompletas, então ele tem o total aqui, né? E o total que ele teve que fazer o descarte, que foram 42 aqui, que foi o rejeito, o total rejeitado. Então, é outro exemplo de folha ou lista de verificação. Então, é algo que é muito fácil de fazer e, ao mesmo tempo, muito importante, tá, pessoal? Então, muito cuidado,
quando vocês forem iniciar um trabalho de levantamento, montem direitinho a sua tabelinha, pense nas possibilidades e faça um levantamento dos defeitos que podem ser mais comuns e assim sucessivamente, tá bom? Então, essas são as aulinhas do dia 24 e 25. Assistam com muito carinho, eu preparo essas aulas para vocês com muito carinho. E se ainda assim ficarem dúvidas, eu estou à disposição para esclarecer. Se nesses dias que a gente está no remoto, mesmo assim eu não conseguir esclarecer, na próxima semana a gente vai fazer um repasse dessas informações, fazer simulações no quadro, e aí a gente consegue ficar craque aí e dar um coro nas dúvidas que porventura possam estar rondando a nossa cabeça, tá bom? Então, tudo isso que a gente viu na aula de hoje são ferramentas da qualidade, são ferramentas que estão constando aí no módulo 2. E eu deixei para explicar em sala de aula esse aqui, ó, o gráfico de dispersão. De repente vocês podem ler aí na página 62 e podem ver assim, poxa, o César saltou o gráfico de dispersão. Porque o gráfico de dispersão, ele é aquele gráfico que tem aqueles pontinhos. Então, ele cruza duas informações. Então, eu queria explicar para vocês isso em sala de aula, que é algo que pode aí confundir a cabecinha de vocês. Tá? Por exemplo, uma sorveteria, por exemplo. Uma sorveteria, ela vende mais quando está mais quente ou quando está mais frio? Óbvio, quando está mais calor, né? Então, você compara duas situações. Quantos graus que estavam fazendo dentro do período examinado e quais foram as vendas. Então, você vai ver que tem dois pontinhos. Um pontinho que mede a subida dos graus e outro pontinho que mede a subida das vendas. Ou, ao contrário, à medida que a temperatura da cidade caiu, os pontinhos de vendas também caíram. Então, é algo que eu entendi que pelo remoto seria um pouco mais complexo de eu explicar para vocês. Então, por isso que nós estamos jogando para no dia que a gente tiver o nosso encontro, eu explicar isso em sala de aula. Combinado, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aulinha dupla. Opa, dupliquei aqui, deixa eu interromper. Parar a apresentação. Parei a apresentação. Então, espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. De repente, alguns pontos podem ser confusos, complexos, releiam o material e, se precisar, anotem as dúvidas que depois eu esclareço com todo carinho aí. Tá bom, galera? É isso. Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe aí e até já. Tchau, tchau.